Dentro da temática socioambiental que a gente trata aqui no nosso canal, aliás, se você não está inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a divulgar essa temática importante. Mas vamos lá, dentro dessa temática, um assunto recorrente tem sido os agrotóxicos. Não é à toa, né? O Brasil é tido como campeão mundial no consumo de agrotóxicos. E não é só a questão quantitativa que nos preocupa, embora ela seja um índice importante a se considerar. Também nos preocupa a qualidade do agrotóxico usado, a toxicidade para o meio ambiente e para a saúde humana. E não é uma preocupação só nossa, há uma reação também lá fora, dos países que importam nossos produtos agrícolas. O Brasil, recentemente, nesses 6 primeiros meses de 2019, aprovou 290 novos tipos de agrotóxicos, entre novos princípios ativos ou novas formulações, mas isso tudo tem provocado uma reação muito grande, negativa, evidentemente. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, conhecida não por acaso como musa do veneno, convocou uma coletiva com a imprensa para poder minimizar os fatos, dizer que, olha, não existe risco zero, como ela disse, o risco que existe é controlado e é semelhante ao de outros países, segundo ela. Então vamos pegar isso, esse é um dado importante, a comparação do Brasil com outros países nesse campo. A professora Larissa Bombardi, uma geógrafa dedicada a esse assunto, tem um trabalho de pós-doutorado muito importante e ele é focado na comparação entre o uso de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia. Vamos pegar alguns dados que ela nos mostra e colocar aqui para a ministra da Agricultura. Por exemplo, primeiro dado importante, entre os agrotóxicos que nós usamos, 1/3 deles é proibido na União Europeia. Por que, ministra? Por que eles proíbem lá e aqui a gente consome? Por exemplo, entre os 10 mais usados no Brasil estão, por exemplo, a atrazina. A atrazina é proibida lá desde 2004. O acefato desde 2003, são 2 entre os 10 mais usados aqui. O glifosato está proibido na França, está para ser proibido lá na União Europeia e aqui é o mais vendido. Se é para comparar, ministra, então por que o Brasil ainda continua jogando veneno através de aviões, sendo que lá na Europa há 10 anos que isso é proibido, porque sabe-se da contaminação que esse método provoca no meio ambiente. Grande parte do produto despejado cai sobre recursos hídricos, sobre o solo, fora do alvo pretendido. Aliás, no Brasil teve contaminação até de crianças, professores e funcionários em uma escola. Então, assim, é um verdadeiro absurdo. Outro dado que a professora Larissa traz é com relação à nossa permissividade. É a permissividade com relação aos resíduos que ficam na água potável ou nos alimentos. Um dado espantoso que ela nos passa é com relação a esse mesmo glifosato. O glifosato é o princípio ativo do mata-mato. Nós permitimos um índice máximo de glifosato na água potável, na água que a gente bebe, 5.000 vezes maior do que os europeus. É um verdadeiro absurdo isso. Então é essa comparação, ministra. Outro caso, outra situação que ela leva aos jornalistas nessa coletiva é com relação ao novo marco regulatório, as novas normas de identificação do nível de toxicidade dos produtos. Me preocupa bastante isso, porque eu vou pegar apenas um dado. Dos 1.924 agrotóxicos que foram analisados para poder, sob esse marco regulatório, avaliar sua toxicidade, 600 deles caíram da tarja vermelha, a toxicidade maior, para inferiores. Isso me lembra muito na época do governo Sarney, quando o Brasil estava com uma crise de abastecimento de leite, importou leite do norte da Europa, logo depois da explosão da usina nuclear de Chernobyl, e esse leite veio contaminado com radioatividade. E o leite chegou num padrão de radioatividade acima do limite máximo permitido pelas normas brasileiras. O que foi feito? Se aumentou o nível de tolerância, se aumentou esse nível máximo e o leite passou a ficar dentro do padrão.
Parece que está acontecendo alguma coisa assim. A outra coisa é se considerar, para avaliar o nível de toxicidade, só o contato direto que gera algum tipo de intoxicação aguda. Não se leva em conta, por exemplo, as doenças crônicas que são adquiridas por conta do contato continuado com o agrotóxico, que tem muitas vezes efeito cumulativo. Então, as pessoas que consomem produtos com agrotóxicos ao longo do tempo podem adquirir câncer, problemas neurológicos, hormonais, uma série de doenças, e isso não está sendo levado em conta nesse marco regulatório para a classificação dos agrotóxicos. Então, ministro, olha, a gente tem muitos motivos para estarmos preocupados, porque a gente está pensando na saúde pública, estamos pensando também na contaminação do meio ambiente. A nossa diferença, ministra, é que a gente está preocupado com o meio ambiente, a gente está preocupado com a saúde pública, e a ministra parece estar preocupada essencialmente com aquilo que interessa a quem ela representa, ao setor ruralista, ao grande latifúndio, às grandes monoculturas brasileiras, a esse modelo de agricultura ultradependente do veneno. Então está preocupada com o mercado. É essa a nossa diferença, ministra. E por hoje, então, é só. Até mais.